Olá, hoje iremos apresentar um trabalho sobre a Revolução Gloriosa. Os integrantes do nosso grupo são eu, Léo Marco, Cauã Luiz Vaneschi, Felipe Domingos, Davi Guilherme Lottman e Guilherme Soares. Primeiramente eu vou falar como era antes da Revolução Gloriosa. Antes da Revolução Gloriosa, a Inglaterra era um país com uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder do Estado, que na época não existia Estado, todo o poder era guiado a uma pessoa só, o rei ou o monarca da época. Ele tinha poder sobre tudo, desde a produção até a colheita. E também ele tinha poder sobre a política e sobre a religião. Então não era uma coisa muito boa, pois só uma pessoa votava, né? Só uma pessoa tinha poder sobre tudo. Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o parlamento aumentaram consideravelmente, porque o rei tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra e reimplantar um sistema absolutista. Algumas das medidas de Jaime II foram isentar católicos de impostos e distribuir cargos no governo somente para católicos. Além disso, os confrontos com o parlamento mostravam a disposição de Jaime II em governar como rei absolutista. Com esses conflitos, o parlamento inglês começou a conspirar. Com a Revolução Gloriosa, Maria Stuart, filha do rei, foi coroada rainha da Inglaterra. Como mencionado, as ações do rei Jaime II não aprovaram o parlamento e deixavam temeroso quanto à possibilidade do absolutismo retornar. O estopim que levou os parlamentares a conspirarem e derrubar o rei inglês foi o nascimento do filho de Jaime II, nomeado Jaime Eduardo. Então, como sabemos, a monarquia absolutista ela acabou. Então, como que ela acabou? Guilherme de Orange, que era marido da filha mais velha de James II, Maria Stuart, ele juntou vários homens, no caso um exército, e foi e cercou James II, que obrigou ele e a mulher dele a fugir para a França. Nessa fuga deles para a França, o povo lá, o parlamento, coroou a Maria Stuart e o Guilherme de Orange rei e rainha da Inglaterra. Então, após esse coroamento, foi um dos marcos históricos mais importantes, porque não houve derramamento de sangue, não houve batalha. Houve só esse cercamento que eles fizeram e o James II e a sua esposa se obrigaram a fugir para a França. Após isso, que Guilherme de Orange e Maria Stuart acabaram com o absolutismo. Entre as figuras importantes envolvidas na Revolução Gloriosa, destacam-se Guilherme de Orange, ou Guilherme III. Ele era o líder da oposição protestante a James II, e era casado com Maria, filha mais velha de James II. Guilherme desembarcou na Holanda em 1688, com um exército holandês e gangariou apoio significativo, tanto militar quanto político. Após a partida de James II para o exílio, Guilherme e Maria foram coroados como co-monarcas. Maria II, filha de James e protestante devota, Maria desempenhou um papel fundamental na Revolução Gloriosa, como co-monarca ao lado de Guilherme. Sua aceitação pelos ingleses ajudou a garantir uma transição relativamente tranquila de poder. O rei Jaime II era um católico convicto e promoveu políticas religiosas que desagradaram a maioria protestante da população inglesa. Seu governo autoritário e tentativa de suprimir as liberdades religiosas protestantes desencadearam a revolta que culminou na Revolução Gloriosa. John Churchill e Duke Marlborough. Churchill era um destacado líder militar inglês e foi um dos primeiros a se deserdar para o lado de Guilherme de Orange. Sua experiência e habilidade como comandante foram cruciais para a vitória de Guilherme nas batalhas que seguiram. O que marcou o fim da Revolução Gloriosa foi o predomínio de um parlamento, ou seja, o fim da monarquia absolutista, onde dava-se ênfase aos direitos individuais dos cidadãos. Abrangeu um grande espaço para a evolução da nossa democracia moderna, que a gente tem até hoje. A Europa assistia a um fenômeno que era a monarquia constitucional, onde o rei permanecia no trono, com o poder no trono,
mas ele não tomava as decisões sozinho, o poder não era totalmente centralizado nele. Ele estava presente, mas mais pessoas podiam tomar decisões importantes, não apenas uma pessoa, só o rei. Um exemplo que a gente pode citar nos dias de hoje, comparando com a monarquia constitucional daquela época, é o presidente. Por exemplo, no Brasil, o presidente ele tem uma hierarquia, um poder superior aos outros parlamentares, mas não é um poder absoluto. A mesma coisa era na monarquia constitucional implantada depois da Revolução Gloriosa. Ela basicamente tirou o poder absoluto do rei ou do monarca e acabou difundindo o poder com os outros parlamentares. Ou seja, tipo, um presidente não ia poder, presidente, o prefeito, o monarca no caso, ele não ia poder tomar o poder sozinho ou criar uma lei sozinho. Ele precisa de uma reuniões e congressos com outros monarcas. Isso se aplica a ambos, para a monarquia constitucional quanto para a República do Brasil, que foi inspirada e depois de aprimoramentos daquela época. Now the world